paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui neste vídeo para trazermos uma introdução, uma síntese, um resumo da nossa lição, os Evangelhos. Vamos estudar essa lição ao longo desse trimestre e, para mim, é um tema muito significativo, de grande importância para nós estudarmos, pois aqui vamos entender e vamos adentrar na história, no ponto de vista de cada um dos 4 autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que eles pensavam? Quando foi que eles escreveram? Qual era o ponto de vista de cada um? Quais os pontos que caracteriza cada evangelho? Você, certo? Então, qual a importância de se estudar os evangelhos? Se você estuda um pouco de história, você tem um pouco de visão de mundo da realidade, você vai perceber que existem inúmeros autores, homens, que tentam distorcer, ou seja, apagar a história de Cristo. Querem, através de argumentos facciosos, argumentar que Cristo é um mito, enfim. Mas nós cremos num Cristo que se fez homem, se fez carne, desceu na terra, deu a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário e ascendeu aos seus céus. E os 4 autores evidenciaram isso, em tempos e momentos e lugares distintos. E é isso que vamos entender através dessa revista. Então, pegue firme conosco nessa temática. Então, precisamos entender alguns pontos. Por que estudar os evangelhos? Já falamos. Você vai entender a história de Cristo, os milagres que Cristo fez, as características que cada autor evidenciaram sobre Cristo. Segundo, o que significa evangelho? Evangelho, a palavra evangelho é boas novas. Boas novas de salvação. Então, quando você estuda os evangelhos, você vai entender a história de Cristo, os seus ensinamentos, o que ele quis passar para nós como ser humano, como igreja, e o que devemos fazer como servos e discípulos de Cristo nessa geração. Então, qual é o maior objetivo dos evangelhos? Cristo, Deus Pai, através de Cristo, veio revelar ao mundo o seu grande projeto, que é quem? O próprio Cristo. Porque outrora o homem caiu e de certa forma foi frustrado os planos de Deus para com o homem, porque o homem pecou, deixou de ser santo e perfeito e agora não podia mais permanecer no jardim. Mas Deus, já pela sua onisciência, ele já preparou um projeto de salvação para o homem. Ou seja, o apóstolo Pedro vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, conhecido antes mesmo que o homem viesse a pecar, Deus já preparou um projeto de salvação para ele. Ah, Lucas, então por que Deus não impediu? Porque ele simplesmente não interferiu no livre-arbítrio do homem. Ele não interferiu, então deixou, mas já preparou um projeto e um plano de salvação, para que nós, seres humanos, se voltamos através de Cristo, venhamos encontrar a salvação. Então, os evangelhos vai revelar esse grande projeto de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E agora precisamos entender qual é a divisão dos evangelhos, a divisão dos evangelhos. Temos primeiro os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? São semelhantes, ou seja, tem uma visão conjunta. Esse é o significado da palavra. Eles parecem ter uma narrativa igual, o que é evidente. São evangelhos que vai retratar especificamente da genealogia de Cristo, da bibliografia de Cristo, né? Então, esses são os evangelhos sinóticos. E João vai retratar o seu evangelho voltando-se para a igreja. Tanto é que lá você vai encontrar apenas 8 milagres evidenciados além do evangelho de João. E no final ele escreve ainda: se fosse para ser escrito, não haveria livro no mundo que
caberia todos os milagres de Cristo na terra. Ele usou-se de um artifício gramatical de exagero, né? Ele usou um pouquinho de exagero para evidenciar o tanto de milagres que Cristo fez na terra, que se possível fosse escrever, não caberia em todos os livros. Então, cada um deles tem uma narrativa específica. Os sinóticos, mas com as suas peculiaridades, cada um, que vamos ver mais na frente, e João em suas atribuições específicas. Então, já deixamos claro qual é o objetivo principal dos evangelhos. E os autores escreveram os evangelhos com o objetivo de trazer subsídios para os cristãos, principalmente em uma época em que a igreja estava sendo perseguida, porque os autores não escreveram logo depois que Cristo se ausentou aos céus. Não. Nós vamos entender mais na frente a data de cada escrito. Então, cada um deles escreveu para levar à igreja mensagem de ânimo, de salvação de Cristo. Lucas escreveu para alguém específico, Teófilo, mas basicamente está escrevendo para os gentios, para os gregos. Mateus escreveu para o povo judeu, E como é que eu posso saber disso? Porque tudo ali escrito vai evidenciar relacionado à Torá, evidenciado aos profetas. Por isso que ele vai dizer, você vai encontrar diversas evidências nos versículos que dizem: para cumprir-se o que for escrito, o que fora dito pelos profetas. Então, Mateus vai tratar Cristo como o filho de Davi, como o leão da tribo de Judá. Marcos vai voltar-se para os gentios também. E voltando em Mateus acredita que foi escrito em hebraico, porque existem diversas frases que denotam, que caracterizam isso como que ele foi escrito em hebraico. Por exemplo, o reino dos céus e o reino de Deus. Reino de Deus você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, mas não vai encontrar em Mateus especificamente. Você vai ver diversas vezes escrito o reino dos céus. Porque o povo judeu, falar reino dos céus, está falando do reino de Deus. Porque eles têm uma reverência muito profunda com o nome de Deus. Então Mateus especificamente escreveu para os judeus, ele sendo também um judeu, porque Mateus era o que colhia impostos e era judeu. Então, Mateus escreveu para o povo judeu. E João escreveu para a igreja. Um pastor, ele escreveu o seu evangelho, o evangelho de Cristo voltado para a igreja.